Bom dia, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui. Quero trazer hoje umas ideias acerca da antiga tradição hebraica do Sefer Yetzirah, que são um livro que compõe a coleção de livros cabalísticos. Você já parou para imaginar que de repente a humanidade poderia viver bem melhor, num nível de consciência mais elevado, com poderes especiais, um nível de informação bem mais elevado, com muito menos problemas que aflige, como por exemplo problemas referentes às fobias, depressões, medo, os pavores que assolam a humanidade. E de repente todo esse problema, o enredo que a humanidade se vê, sempre às voltas com dificuldade, perturbações mentais. Eu mesmo tenho conhecido diversas pessoas com depressão, fazendo terapias e tratamentos. Então essas pessoas, ainda que outro olhe por fora e veja que as circunstâncias delas são boas, favoráveis, para essas pessoas elas vivem um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno antecipado aqui na Terra. Você já parou para imaginar que de repente escritos e sabedorias ocultadas de nós, oculto ou ocultismo tem a ver o quê? Aquilo que não é popularizado. Então ocultado de nós, e que tais conhecimentos poderiam fazer toda a diferença com uma vida melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais feliz, mais saudável em todos os aspectos. Nós temos a história no nosso planeta de vários avatares que veio a este mundo. Na Índia mesmo havia um desses avatares do conhecimento, quer dizer, pessoas grandes. Dentre eles podemos citar Hermes Trismegistus, que tem todo um mistério, uma incógnita em torno desse nome. Franz Bardon. Temos também Saint-Germain. Em breve eu farei aqui um resumo acerca do livro de Franz Bardon, Frabato, o Mago. É uma história linda, impressionante, maravilhosa mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês em breve acerca da história dele. Mas no livro dele, de forma resumida eu vou passar aqui, existe a citação de algumas fórmulas mágicas, no qual um aluno iniciado dele paralisou certa vez os homens que o agrediam ou batia. Em outras ocasiões paralisou um exército inteiro inimigo. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas prenderam Franz Bardon, querendo obrigar ele a passar esses códigos. Ele correspondia com um discípulo dele, e esse iniciado dele, contrariando as normas e as ordens de Franz Bardon, que era para destruir, era para ele ler a carta e destruir. Ele não destruiu. E essa carta caiu na mão de Adolf Hitler. Então, vendo que ele tinha poderes mágicos, até mesmo quando começaram a açoitar para que ele revelasse o segredo, ele travou de uma forma que não concordara por Franz Bardon. Franz Bardon acha que ele não deveria ter feito isso. Mas ele travou, todos os que açoitavam eles ficaram travados. Quando terminou o efeito, quando ele neutralizou esse efeito cabalístico de travar aqueles que o agrediam, esse pessoal vingaram dando tiro nele, acertou tiro nele. E ele não morrendo, prenderam ele, torturaram com as piores torturas, as mais horríveis torturas que você puder imaginar. Esse discípulo e também Franz Bardon sofreu na Segunda Guerra Mundial. Trabalho forçado, campos de concentração, cirurgias foram feitas neles com teste, sem anestesia. Colocaram bolas de ferro nos tornozelos dele e obrigaram ele a trabalhar em campos forçados de concentração. Tudo para ele revelar os segredos da Cabala, que os nazistas pudessem usar na Segunda Guerra Mundial contra os seus oponentes inimigos. Mas Franz Bardon suportou e aguentou todas as afrontas e torturas, não relatando, não passando o segredo. Então você percebe que existe algo além, existe algo mais do que as pessoas ficam falando, né?
A nossa sociedade dá a entender que tudo está ali na Bíblia, nas Escrituras. Muitas coisas importantes está ali, mas existe coisas além. E não me venha com essa frasezinha essa manipuladora. O que não está ali é porque não é para nós, é porque não é para nós entendermos, não é para compreender. Isso não... Pelo amor de Deus. Onde já se viu ocultar conhecimento? Será que conhecimento é tão poderoso assim? Quando você quer calar alguém, é porque alguém é poderoso, tem algo poderoso a dizer. Se a pessoa que foi calada para não dizer, presa para não dizer, aqui no Brasil tem vários exemplos atuais disso. É porque o que ele ia dizer era verdade. O que ele ia dizer era poderoso. O que ele ia dizer era impactante. O que ele iria dizer ia romper com paradigmas, velhos paradigmas, e ia derrubar poderes estabelecidos. Poderes muitas vezes enganosos, mentirosos, ludibriadores, manipuladores iriam cair por terra. Por isso, cala-se, prende-se, espalha a conversa de que o que não está ali ao nosso alcance é porque não é da vontade de Deus revelar. Como diz o velho culto, isso serve para um cavalo, para uma galinha, para um porco, né? Para não entender, quer dizer, não tem como entender, então tampa, para, que ele não vai compreender. Agora, para um humano que foi feito para dominar sobre toda a criatura, para lavrar a terra, quer dizer, ter um domínio, um poder sobre a natureza, como que não deve entender, compreender todas as coisas? Então, a grande verdade é que tudo está para sermos estudiosos do assunto, estudiosos disso. Muitas vezes não achamos, não está disponível, porque são ocultados. Os conhecimentos é oculto. Vocês lembram de uma história de um avatar na Índia que conseguia transformar, apresentar na sua mão doces e guloseimas? Isso mesmo, ele fazia aparecer do nada a criação na mão dele de doces, guloseimas, geleias, por aí vai, dava para as crianças, alimentava as crianças. Os pesquisadores foram lá pesquisar esse avatar, e ali do nada eles foram comer na casa dele, vinha como se com uma mão misteriosa, sabe? Não viam a mão, mas colocando temperos, colocando queijo ralado, esqueci o nome daquele queijo, que usa muito para parmesão, queijo parmesão, colocando alguns temperos, como com uma mão invisível. Eles não enxergavam nada, só via caindo nos pratos deles os temperos. Aí os pesquisadores viram que era sério, não era charlatanismo, não era mentira. Então, existem essas coisas, não tem como negar estas coisas, esses fatos. E a tradição hebraica, agora entrando já especificamente no assunto da Cabala, nos traz conhecimentos profundos da sua coleção de livros chamada Cabala. Cabala é uma coleção de livros. Dentre eles tem o texto Sefer Yetzirah, texto, Sefer Yetzirah, número, e a comunicação Sipur e Yetzirah. Então, essa coletânea de livros veio trazendo para alguns iniciados que inclusive não era permitido que se passasse para outras pessoas. Por isso acredita-se que muitos rabinos, estudiosos da Cabala antiga, teriam adulterado de propósito alguns textos e disseminado entre povos. Para quê? Para o povo ler, interpretar, achar que era os livros originais, Cabalas originais, escritos originais, os Talmudes originais, que eram outros escritos de rabino, que além da Torá, Pentateuco, além da coleção de livros da Cabala, tem o Zohar e o Sefer Yetzirah, são os principais. Além disso tudo, existem escritos de rabinos, que também são tidos como de grande importância, como relevantes, como iniciáticos, como cabalistas e sagrados, que são traduzidos em Talmudes. Então ali tem várias ideias e teorias de vários rabinos antigos. Só para trazer, há divergências também entre os conhecimentos e as interpretações rabínicas. Você lembra dos fariseus, estão citados nos evangelhos por Jesus? Pois é, os fariseus eles acreditavam em ressurreição. Não acreditavam em reencarnação. Mas em contraponto tinha também os saduceus, que naquele presente momento, naquela época, os saduceus acreditavam em reencarnação. Então já naquela época tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus defendiam a reencarnação, dentre outros pontos dos quais divergiam.
Então, assim como tem o xiita e o sunita nas tradições islâmicas, do Islã, existe também divergências nas interpretações dos rabinos quanto à Torá e nas tradições hebraicas, vamos dizer assim. Então a tradição hebraica, podemos dizer que ela é de 5.000 anos. De 5.000 anos essas tradições. Então milenar, ou mais de 5.000 anos. Pode dizer mais de 5.000 anos. 5.000 anos é quando começou a registrar, documentar estes fatos. Então, uma coleção de escritos, como já dito na Cabala, traz esses livros. O Zohar, livro da radiância. O Midrash, livro da iluminação. E o Sefer Yetzirah, livro da formação. Então, Sefer Yetzirah traduz e explica o conceito de criação do mundo e dos universos. Traz uma explicação de forma mais amplificada do que traz o nosso Gênesis da Bíblia e do que querem apresentar o Big Bang. O que acontece? Os cientistas vivem errando. Agora, provas atuais de esqueletos achados de hominídeos e de homens sapiens, hominídeos anteriores ao Homo sapiens, até mesmo o homem de Neandertal, descobriu-se que eles viveram em tempos, no mesmo tempo, acharam ossadas de um e de outro da mesma época, datado da mesma época. E aí já se perguntou, como que então evoluiu? Que se tem hominídeos, se tem homens de Neandertais, não podia ter homens sapiens. Então já acaba complicando tudo na teoria da evolução. E muitas outras questões e teorias, né? Lembra da teoria da geração espontânea, onde a vida teria gerado do nada, a princípio a partir do nada, criado a vida espontaneamente? Fizeram vários testes e tal. Por muito tempo, essas teorias foram verdades absolutas. Deve ter rido demais dos tradicionais, dos defensores do criacionismo, né? Que eu defendo o criacionismo, mas não o criacionismo literal, bíblico literal. Eu entendo que ali são metáforas onde se resume os verdadeiros acontecimentos e que é mostrado de uma forma mais ampla nos escritos das traduções hebraicas antigas. Então aqui passa uma compreensão geral da criação de Deus. Acredita que esses textos, os estudiosos acreditam que Abraão tenha tido acesso a esses conhecimentos cabalísticos, a esses conhecimentos metafísicos, mágicos. E nesse caso seria de mais ou menos 3.800 anos atrás, para essa outra interpretação e versão, e ideias do que seria, de como teria chegado até os hebreus esse conhecimento. E esses conhecimentos cabalísticos são contemporâneos de texto místico de outras tradições, como os Vedas da antiga Índia, por exemplo. Só que de todos esses livros, concluiu-se que o mais importante é o Sefer Yetzirah, que é um livro bastante completo, principal livro da Cabala, que passa de uma forma mais completa todo o processo da criação. Para outros, os registros de conhecimento desse livro e de achado desse livro datam do século I depois da era cristã, depois de Cristo. Então o que acontece? Muitos acreditam que já são mais atuais. Já outros acreditam que remonta ao tempo de Abraão. Mas nada também obsta que é da época de Abraão, de mais de 5.000 anos, e da época de Abraão de cerca de 3.800 anos, mas que possa ter ficado oculto. Lembrem que alguns rabinos fizeram versões espúrias quer dizer não legítimas, destes textos sagrados, e assim fizeram disseminar como uma forma de disfarçar, dissuadir aqueles que queriam mergulhar sem iniciação, preparação suficiente, queriam mergulhar nos estudos místicos e poderosos da Cabala. Uma das mais antigas menções é atribuída ao rabino Yoshua, do século I, que declarou: posso pegar abóboras. Yoshua, parece Yahushua, mas não é Jesus não, outro rabino. Eram nomes da época. Ele declarou o seguinte: posso pegar abóboras e com o Sefer Yetzirah
transformá-las em belas árvores. Para você ver a dimensão desses escritos mágicos, cabalísticos. Com detalhes incomparáveis de texto conciso com cerca de 1.500 linhas, descreve vivamente os acontecimentos que antecedem e incluem o nascimento do cosmos do nosso corpo. Então, num texto conciso de cerca de 1.500 linhas, esses escritos vêm relatar o milagre da obra de Deus. Como que teria acontecido? Tudo que já foi formado, o universo se desdobra diante de nossos olhos em combinações precisas destas letras e elementos. Então são 22 letras do alfabeto hebraico. E cruzando, relacionando essas 22 letras, chega-se à formação do universo, da humanidade, os elementos que cria. Cada letra representa um elemento da nossa existência. E quando você vai combinar esses elementos, chega justamente ao nome de Deus, das antigas tradições hebraicas. E quando se refere ao homem também, esses mesmos elementos chegam à formação do homem. Para vocês terem uma ideia, esse código secreto da Bíblia, da Kabbalah, que a Bíblia contém partes da Torá, que é um livro também usado para esses cálculos cabalísticos. Então a Kabbalah, na verdade, é a tradução das letras e números, do que cada número representa, cada letra. Cada palavra tem a sua conotação numérica. E essa conotação numérica traduz os acontecimentos. Para você ter uma ideia, certa vez, em cruzamento dessas letras, códigos, que se traduzem em números, numa análise, constataram que um poderoso primeiro-ministro israelense iria sofrer um grave atentado mortal, que iria morrer no atentado. Os estudiosos da Kabbalah foi até Israel e falou para esse primeiro-ministro: olha, no dia tal, hora tal, está previsto aqui um atentado contra a sua pessoa, então não vai lá, não esteja lá nesse horário, nesse momento, nesse dia, porque senão você poderá ser morto. Então evita estar lá. Só que o primeiro-ministro não tinha conhecimento desses estudos e achou que era bobagem, bobeira, coisa de fanático, de religiosos, e não deu nenhuma atenção. O que aconteceu? Naquele dia ele estava naquele evento que já estava programado e houve um atentado, a bomba, e o primeiro-ministro morreu, porque não deu ouvido nas escritas, no que os estudiosos concluíram. Então, quando todas as combinações de letras são dispostas graficamente no círculo, há 231 linhas que conectam as possibilidades. No Sefer Yetzirah, essas linhas são os 231 portões, como vamos ver no capítulo 6. É através de um desses portões que nos é dada a compreensão da mensagem das nossas células. Então, o Sefer Yetzirah dispõe acerca da meditação como uma forma de atingir aquilo que se quer. E nesses conhecimentos cabalísticos estaria escrito como transformar o elemento mental da meditação, o pensamento na forma energética, como é bem demonstrado pela física quântica, que quando você pensa em algo, mentaliza algo, entra em frequência com algo, aquilo já existe no campo energético, no campo metafísico, sensorial, extrasensorial, e que, mediante esses conhecimentos, teria como fazer transmutar do campo etéreo, energético, para o campo físico. Ou seja, fazer criar, manifestar as coisas. Então é muito conhecido como magia antiga, esse conhecimento do Sefer Yetzirah e da coleção cabalística. Embora fragmentos desses textos estejam disponíveis hoje em dia, parece que os textos nunca foram publicados na sua totalidade, já que os que estudam praticam o lado mágico da Kabbalah consideram seus segredos muito poderosos. Então, acredito-se o quê? Que fizeram cópias
tão diferentes do original, adulteradas, a palavra que eu estava tentando lembrar aqui, então adulteraram tanto que é difícil acreditar que alguém tem acesso a todos esses livros em sua forma integral. Porque quem tem, terá o poder. Quem tem acesso a esse conhecimento será dotado de poderes mágicos, de superpoderes. Lá. Isso também foi estudado por Karen Armstrong, estudiosa das religiões do mundo. A História de Deus. Story of God, em inglês. Um livro pioneiro e aclamado diz que o Sefer Yetzirah não pretende descrever realisticamente o processo da criação. O relato é francamente simbólico e mostra Deus criando o mundo por meio da linguagem, como se estivesse escrevendo um livro. Então, para ela, são relatos simbólicos. E também não fala, assim como a Bíblia eu já tenho hoje, como que não é literal, também passa uma mensagem simbólica, de forma muito resumida, em forma de metáfora, somente para a pessoa entender a ideia, o esboço. Entender o esboço da ideia principal de como teria sido criado o universo, todas as coisas. Então vamos lá. Continuando aqui. Quando Deus usou as letras do seu nome, os elementos químicos, então as letras do nome de Deus foi usado no processo de criação, que é a representação dos elementos químicos. Então você vê que acaba o que? Tudo saindo de Deus. Por isso quem acredita também no Gênesis, criou Deus em imagem e semelhança, tudo foi feito pela palavra, e que a palavra remonta a Deus, que Jesus é o verbo, e por aí vai, com as explicações profundas e bonitas, não está errado também, simplesmente está com a informação mais resumida. Então a criação é isso. Então não literal, é uma forma totalmente resumida. Então as letras do nome de Deus são os elementos químicos. Então a assinatura de Deus está em toda a criação do universo. Embora não seja o único texto a descrever essas relações, o Sefer Yetzirah é um dos mais completos. Assim, sua narrativa poderosa pode ser tida como uma referência para a compreensão de relatos da criação menos completos, incluindo teorias científicas como o evolucionismo e o criacionismo, que discutimos no último capítulo. Ao compreender tudo isso, podemos localizar as partes perdidas e fazer pontes entre as muitas histórias do passado, às vezes de maneiras inesperadas. Então, com esse estudo que está começando aqui, eu vou gravar muitos outros vídeos, passando uma forma mais detalhada do que eu estou querendo dizer aqui neste vídeo. Continue acompanhando, assistindo, você vai ter conhecimento de coisas que uma porcentagem mínima da população tem, mas é importante saber, para sabermos o quê? Que o problema do mundo, na verdade, é a ignorância. O problema do mundo não seria nem as trevas, nem a escuridão, nem as sombras, nem o inimigo, os adversários. Mas o maior mal do universo, do mundo, os problemas são criados pela ignorância. Então, atingindo-se conhecimento e informação, muitas coisas podem ser transformadas. Eu e você podemos, de repente, não conseguir fazer doces, guloseimas e geleias como o indiano lá fazia. Podemos, de repente, não conseguir transformar água em vinho ou multiplicar pães e peixes para alimentar multidões de 5.000 pessoas, como fez o Mestre Jesus. Podemos, de repente, não conseguir ser eternos como Saint Germain, ou quase eterno, de viver 200, 300 anos, como se acredita. Podemos, de repente, não chegar ao nível de Franz Bardon, Helena Blavatsky e tantos outros estudiosos do ocultismo e da mente. Mas a minha proposta no meu trabalho nestes vídeos é unir a verdade de Jesus Cristo, as verdades bíblicas, e aos poucos tirando as ignorâncias das religiões, as mentiras, os engodos, para manter o povo na escuridão. Apresenta uma luz verdadeira que é Jesus, mas apresenta misturado com ignorância, com escuridão, de más interpretações, más traduções, e assim enganam a mente das pessoas, dos incautos, dos nécios, como diz lá nas cartas de Paulo. E apresentar o quê? Que é possível, pelo menos, viver melhor, descobrir a verdade do funcionamento da mente humana, do universo, de todas as coisas, as interrelações interpessoais, as relações interpessoais, e assim chegar a uma compreensão
do que é e do porquê das coisas, sabendo que algo mais sempre tem. O que eu quero despertar em você que está assistindo meu vídeo é essa sensação de que existe algo mais, de que tem algo mais para ser conhecido, descoberto e interpretado. De que aquilo que é apresentado, como não é isso aqui que você pode ter, como uma raçãozinha, né? Não, é até aqui que você pode comer, daqui para cá não. Como uma mentira deslavada, para manter as pessoas nas trevas e na escuridão. Muitos ensinaram isso, não sabiam nem o que estava falando. Mas é essa a minha proposta com vocês, e mergulhando gradativamente juntos neste universo, nesse campo de conhecimento que é a Cabala, os ensinos, os conhecimentos judaicos, sempre com uma pincelada também na Bíblia, nas Escrituras, não de uma forma enfadonha como é passado, porque eu não tenho mais nem ânimo, nem coragem de falar somente sobre Bíblia, porque isso tem todo mundo falando aí. Tem milhões de pessoas. Virou uma forma de obter vantagens pessoais. Então, me trazer o cerne, o máximo aqui de sabedoria. Né, meu amigo Tiago, Tiago Mendes, que disse que não tinha entendido dos meus vídeos, ele não compreendeu aqueles que falaram sobre Cabala, ele não entendeu não. Tá aí, Tiago Mendes, mais um vídeo aí, onde você vai poder começar a entrar nesse universo. Começar a desvendar essas questões místicas que estão ocultas e escondidas. E quem assistiu esse vídeo até o final é porque tá de parabéns, são pessoas que estão prontas para ouvir esses mistérios, para ouvir esse conhecimento que aos poucos vai sendo passado aqui nesse canal. Tá bom? Muito obrigado, felicidade, sucesso, até o próximo vídeo. Valeu!